Boa noite, pessoal. Vamos só esperar o Matheus entrar. Boa noite, Matheus. Fala, Rodrigo. Boa noite. Tudo bem, rapaz? Beleza, tudo na manhã. Que bom. Bom, Nem tudo, né? pois é. Pessoal, boa noite. Queria, antes de qualquer coisa, agradecer muito a sua PERJ pela honra de poder mediar essa live com o Matheus Vasconcelos. Agradecer o Matheus por aceitar por esse convite, por estar conosco nesse processo. Também, em nome da Soperge, a gente faz uma solidariedade, um abraço forte com todo o grupo, todo o pessoal, toda a população de Manaus. A gente, no Brasil, no mundo, está vivendo uma coisa muito difícil, mas Manaus, sem dúvida, a gente tem recebido notícias muito tristes. Então, Matheus, mesmo nesse momento, mesmo nisso que está passando, você se disponibilizou para estar aqui conosco, falando sobre a psicologia do esporte aí na sua terra que você tanto ama, né? Então, se você puder, meu amigo, falar um pouco quem você é, como é que foi a sua trajetória para chegar até onde você está e como é que é o esporte, quais são as características particulares do esporte em Manaus. Na região norte, na verdade, porque nossa live é região norte de uma maneira geral. Opa, só voltar aqui. Foi. Beleza, Rodrigo. Então, eu agradeço aí. As coisas aqui em Manaus realmente estão um pouco complicadas. No Amazonas como um todo, né? Devido ao que está acontecendo. E eu que agradeço a Soperge, a associação, todos os membros aí pelo convite, pela lembrança. É um prazer falar sobre o Amazonas, sobre Manaus, sobre a região norte, na verdade. Tenho um carinho muito grande pela minha região. E, bom, vou começar pelo que tu sugeriu, falando um pouco de mim. É, e falar de mim é falar de muitas pessoas dentro da psicologia do esporte, né? Eu vou tentar evitar citar nomes para não ser injusto com muitos colegas que foram importantes nessa minha caminhada, né? Mas me aproximo da psicologia do esporte aqui em Manaus por volta do ano de 2013, 2014, né, ainda na graduação, é, de forma muito, como é que eu posso dizer? Eu não vou utilizar a palavra desamparada, porque eu tive professores, eu tive orientadores aqui no Amazonas que também foram fundamentais para que eu continuasse insistindo tanto em uma área, né? Mas o acesso à informação, eu diria, né? O que é a psicologia do esporte? Quem são os psicólogos do esporte? O que está sendo feito no país? O que está sendo feito no mundo? Isso, na graduação, era muito complicado. Era muito difícil. A começar pelo fato de eu ter estudado, eu me formei na Universidade Federal do Amazonas, né? É uma universidade, por exemplo, que não tem a disciplina de psicologia do esporte. Eu e a professora Cristiane recentemente publicamos um artigo mostrando como a prevalência das disciplinas de psicologia do esporte é no curso de educação física, a escassa produção no Amazonas é dentro da educação física, né? Então a informação era um problema muito grande, porque como é que eu ia começar de fato, né? Se eu Uhum, não uhum. tinha acesso a essa informação. E aí eu não vou lembrar como, se foi no Facebook, se foi por e-mail, é, não lembro se era WhatsApp, não sei como que foi, eu tive conhecimento salvo engano, na época, quarto ou quinto Congresso Brasileiro, né, de Psicologia do Em Esporte, Congresso da Brasília. ABRAPESP, em Brasília, exatamente. E aí, há alguns anos eu já era meio rato de congresso, né? Ia para congresso em São Paulo, né? Onde pintava congresso que tinha algum tema do meu interesse, eu ia. E aí fui para Brasília na doida, né? Dizendo de forma bem chula, fui na louca, sozinho, não conhecia ninguém. Me inscrevi no congresso, fui para lá.
E aí eu conheci uma rede que até hoje é muito importante para mim, né? Uhum. Eu fiz a especialização recentemente, né, à distância, que é o que na região norte a gente tem possibilidade de acesso à formação, né, tirando os custos para ir para a região sul, sudeste, centro-oeste é muito alto. Eu acabo atribuindo a essa rede boa parte do que eu conheço, boa parte do que eu tive acesso de informação, boa parte do que eu aprendi na prática, ainda em estágio na graduação, né, de ficar enchendo o saco de grande parte, né, dos colegas que são da Abrapesp. E aí, como é isso? Pô, tá certo fazer isso? É errado? Como é que é? Né, de ter buscado o conselho. E aí, desde aí, praticamente cerca de 6, 7 anos, venho me debruçando sobre o que é de fato a psicologia do esporte, né, aqui na região. Nessa caminhada surgiram outros colegas, Esté, Patrícia, Natália, Anne, Alexandre Romano, que a gente acabou descobrindo nessa caminhada, que é um psicólogo que já atuava na área esportiva aqui em Manaus há muito tempo, né, então a gente começou a conhecer algumas experiências de psicologia do esporte na área, algumas únicas, como eu considero a atuação do Alexandre, por exemplo, na educação infantil, dentro da Uhum. Secretaria Municipal de Educação, né, lutando nessa articulação entre psicologia e educação física dentro das escolas. Então, fui começando a me apropriar, fui começando a ver que a gente tinha algo para falar, para fazer, e um contexto para informar a população sobre o que é a psicologia do esporte, né? Desde aí, atualmente, isso acabou gerando uma rede de contato muito importante para mim, né? Que culminou hoje que eu tenho trabalhado com alguns para-atletas, né? Tenho tido uma parceria com a Associação Paradesportiva aqui do Amazonas. Legal. Tenho trabalhado mais recentemente com atletas de natação, junto com a treinadora Luciane, né, aqui no Amazonas. Tive uma aproximação com o wrestling, com a Federação de Wrestling, muito interessante. Uma realidade que eu conhecia muito pouco, né, não, como quase todos nós profissionais da área esportiva tivemos alguma experiência com esporte, né, as lutas não tinham sido algo da minha experiência, então foi muito curioso ver como é a realidade da luta aqui na nossa região. Além da natação, pouco antes da pandemia, estava iniciando uma aproximação muito legal com a área de esportes eletrônicos, né? Tenho O, trocado uma ideia com o Godoy, com o Ian, o e é o Matheus, que eu tenho feito atualmente por aqui. Matheus, deixa eu até aproveitar que a Adriana, psicorredora, a Adriana Lacerda, presidente da SOPER, fez uma pergunta, que é como é a aceitação do trabalho do psicólogo aí, como é que se dá essa Legal. aceitação, porque você está falando da distância, você está falando da ausência de informação, e aí a Adriana faz essa pergunta, e eu queria abrir essa possibilidade para todo mundo aí que está na live, poder fazer as perguntas e tal. Acho que é assim que a gente vai crescer, né, nesse período aí da live. Então, como é a aceitação do trabalho do psicólogo aí e qual é o cenário esportivo aí? O que tem de diferente aí, Matheus? Beleza. Eu vou começar pelo cenário, que aí eu acho que a gente entra na questão da aceitação. Eu acho que é impossível a gente falar de psicologia do esporte ou de esporte aqui na região norte sem considerar o nosso contexto geográfico, econômico, político e social, né? Uhum, uhum. Partindo de contexto geográfico, por exemplo, é muito curioso, eu acho muito curioso, por exemplo, quando eu vejo os colegas falando como é o futebol de base na sua região, como tem consolidado a luta na base na sua região, e quando eu olho algumas coisas por aqui, tirando como exemplo, alguns anos atrás teve uma notícia muito interessante, depois eu posso resgatar, contando a história de um garoto, né, de base aqui do Amazonas, de um clube de futebol, onde ele acordava muito cedo, né, 4, 5 horas da manhã, morava do outro lado do Rio Negro, ia pro roçado. Era a primeira parte da rotina desse garoto, né, relatando na notícia.
acabava o roçado, né? Pô, já no meio da manhã ele pegava que a gente chama de voadeira aqui, né? Que são os botes de alumínio com motor, né? Pegava a voadeira e atravessava o rio para o outro lado da cidade, né? Para vir treinar. Consequentemente frequentar a escola e tudo mais. E no final do dia, quando acabava essa rotina toda, né? Ele saía de Manaus, ia para o porto, pegava aquela mesma rabetinha, né, de motor e já ia quase anoitecendo já para o outro lado do rio onde ele morava, né? Isso guiado por uma luz do outro lado do rio. O rio fica aquele breu, aquele escuro e você só tem as luzes dos barcos, né, e da outra margem. Ia seguindo e ia embora, né? Na luta, no wrestling, e aí dando créditos ao trabalho que a Federação de Wrestling tem feito aqui no Amazonas, ela tem se interiorizado muito, né? A luta olímpica ela tem criado vários polos no interior do Amazonas. Recentemente teve o campeonato amazonense, eu acho que 1 ou 2 semanas antes da pandemia. E aí eu achei muito interessante, eu fui assistir os treinamentos dos atletas que vieram do interior, né? Ficaram 1 ou 2 semanas antes da competição treinando, se adaptando. Esses atletas desceram 5, 6 dias de barco para cá, para uma competição. 5 dias de barco? 5, 6 dias de barco para uma competição. Nossa. Né? Muitos, inclusive, eram indígenas, né, da região de Atalaia do Norte, e vieram treinar, né? E os treinadores falam que são atletas muito focados, muito compromissados, mesmo sem uma estrutura, né, para poder treinar na sua região, são muito comprometidos, e que eles consideram um perfil psicológico diferente desse atleta, né? Uhum. Porque com todas as dificuldades, eles treinam diariamente, né, buscam se alimentar com o que eles têm acesso, e vem para cá treinar. E a volta é a mesma forma, né? Subindo o rio demora mais, 6, 7, 8 dias. Que tipo de barco, então, Matheus? Aqui eu acho que vocês conheceriam mais como aquelas embarcação recreio, talvez seja o mesmo nome, né? Que são embarcações que vão várias pessoas no mesmo local com redes penduradas, dormindo. Né? Como tanto a Camila e a Adriana estão colocando, bem diferente da realidade de grandes metrópoles de outros lugares do Brasil, né? Que vão de ônibus, né? Que às vezes tem possibilidade de outros transportes. Se for interestadual, pega um avião muito rápido, né? Isso acontece nos jogos escolares também, imagina, né? Jogos estaduais, todos os colégios do estado descendo e subindo o rio, né, para competições. Então não tem como a gente não considerar essa questão geográfica. Né? Por que eu digo isso? Porque eu acho que é ela que acaba criando todas as nuances políticas, sociais e econômicas que a gente tem na nossa região, influenciam diretamente na forma que o esporte se consolida aqui na região norte. Né? Então, as dificuldades que os atletas vivenciam, as federações, associações, as próprias secretarias estaduais municipais, elas sofrem um impacto muito grande em relação a isso. E aí eu acho que o trabalho do psicólogo, ele acaba sendo impactado em tal sentido por essa realidade também, porque assim como parece ser uma região invisível, por exemplo, eu falar, né, que tem atletas que se tiver uma competição amanhã, vão descer 6 dias de barco, né, para competir, ninguém na região sul, sudeste, vai imaginar que isso ocorre. É uma realidade muito diferente. Da mesma forma que isso ocorre em relação ao nosso contexto esportivo, em relação à psicologia ocorre também. Né, porque falar sobre psicologia nesse contexto é muito raro ainda. Né? Mas é aceito? Assim, eu acredito que tem uma aceitação muito boa, só que, por outro lado, essa aceitação ocorre muito mais especificamente em alguns esportes. Né? Quais? Como, por exemplo, a luta, eu acredito que é um esporte que tem se mostrado muito aberta para isso. Os esportes eletrônicos, que têm crescido recentemente aqui também. No geral, assim, os esportes olímpicos, tradicionalmente olímpicos, demonstram muito mais abertura para isso. Eu acho que a grande dificuldade, o grande cenário ainda de falar sobre psicologia ainda é no futebol, mas eu acho que isso é uma realidade brasileira. Né? Tá. E quando você diz isso, Matheus, o professor Alberto Figueiras fez essa pergunta até lá no início, quando você traz essa realidade, você está falando de uma coisa especificamente de Manaus, você tem diálogo e troca com psicólogos dos outros estados do norte.
Pará, Uhum. Amapá, Roraima, como é que funciona, como é que é esse diálogo e, e se a realidade é uma realidade regional ou estadual? É uma realidade estadual, porque, por exemplo, se a gente for para o Acre, o contexto de acesso é totalmente diferente. Né? Apesar de ainda estar na região norte, é, Rio Branco é uma capital que tem acesso por estrada ao restante do país. Né? O Hum, que não é o caso de Amazonas e Roraima, né? Amapá e Rondônia, no caso. Rondônia ainda assim com Acre, tem ligação com Acre. Né? Então é um contexto geográfico que é característico do Amazonas. Né? Mas que também, se você for no Pará, se você for em Rondônia, você ainda vai ver essas características. Né? Mas aqui de forma muito mais enfática. Né? Quase todos os nossos municípios têm como seus centros urbanos a margem de rios. Né? Quase a totalidade dos nossos municípios aqui da região. Nenhum é distante das beiradas dos rios. entendi. Então, é uma característica particular, né? De Manaus, do Amazonas, mas no geral é isso. Mas vocês têm essa troca entre os psicólogos do esporte dos estados diferentes do norte? Como é que funciona? Eu ainda sinto falta disso. Eu acho que a Abrapesp conseguiu possibilitar a aproximação. A gente conheceu os colegas que estão do Pará. É, a gente identificou pessoas interessadas em Roraima. Né? A gente já descobriu colegas que já atuaram em algum momento no Acre. Né? E Uhum, pelas dificuldades pararam, desistiram. Descobrimos, por exemplo, também que tem um grupo de estudo em Rondônia, né, que é dentro da Faculdade de Educação Física, que tem se dedicado à pesquisa, à área. Né, o professor Hudson, se não me engano, salvo engano o nome dele, né, onde tem psicólogos dentro do programa, né, que estão estudando psicologia do esporte. Mas ainda assim, acredito que o problema de comunicação que a gente tem, né, de troca com o restante do país, não é nosso com o resto do país. Eu acho que é nosso entre nós também. Né? Porque uhum, a realidade, por exemplo, dos programas. Pegar programas de pós-graduação, por exemplo. O primeiro de educação física tem 1 ano ou 2 anos, se eu não me engano. Né? entendi. Então, imagina, como estabelecer um diálogo com a educação física, né, se atualmente hoje a educação física está começando a construir um cenário, né, de produção mais consolidado na pós-graduação. Né, o nosso de Entendi. psicologia, o primeiro no Amazonas, né, e único, na verdade, que está na Universidade Pública de 2012. Né, então, é tudo muito recente. Então, acredito que a gente ainda tem iniciado a estabelecer diálogos. Entendi. Você tinha falado dos jogos, daquela viagem de 6 dias, que inclusive tinha índios ali, pessoas de tribos indígenas, né? O Alberto perguntou se você chegou a ter. E aí, aproveitando essa fala do Alberto, tá todo mundo comentando como é importante a gente poder ouvir, então a gente agradece mais uma vez como é importante poder ouvir essa realidade da região norte, especificamente de Manaus, e incentiva a galera a poder ir perguntando, mas o professor Alberto Figueiras ele perguntou se você teve contato com os jogos indígenas, com atletas índios e coisas assim. Hum, Não, ainda não tive. Eu já tive contato com o clube do Pará, que é o Gavião Catiendê, se eu não me engano. Que é um clube de futebol só de indígenas. Né? Eu tive contato com o gestor deles apenas, né? Falei sobre a psicologia, expliquei, ele falou que ia ser bacana, mas diretamente não. O que eu já fiz assim de interessante foi de iniciar diálogo com colegas que estão em área indígena, psicólogos, não são Uhum, psicólogos do uhum. esporte, né? E largar aquela sementinha, sabe? Opa, tem alguma coisa, talvez, dentro do contexto de atuação, que o esporte seja interessante para a atuação dos profissionais de saúde em área indígena. E aí eu vou para um contexto totalmente diferente. Eu faço mestrado em saúde coletiva e a nossa área de pesquisa é uma parte do Rio Negro aqui em Manaus, que é a Ribeirinha. Só tem acesso através de barco também. Olha só algo interessante. Uma das nossas colegas entrevistou grávidas, estudou grávidas. Surgiu algo que ninguém imaginava na pesquisa dela, que é a importância do futebol na vida daquelas mulheres em área ribeirinha. Né? Olha, O que numa pesquisa nos indicou
resultados interessantes sobre como a gente pode orientar uma equipe de saúde em relação à prática do futebol por mulheres naquela área, né, considerando as doenças existentes naquela região. Né? A gente apresentou no último congresso Abrapesp também o quanto o campo de futebol é central nas comunidades ribeirinhas, assim como a unidade de saúde, as escolas, a igreja e a associação das comunidades. Né? E aí a gente traça algumas reflexões, mesmo não sendo psicólogo do esporte, as equipes de saúde que estão atendendo ali, né? E que vez ou outra pode ter algum psicólogo atuando, de que forma eles podem olhar o esporte nesse cenário. Né? Qual é a relevância disso para a comunidade, qual é a relevância disso para pensar práticas de promoção de saúde dentro desse contexto. Né? Então, nesse sentido, eu tenho conseguido estabelecer um diálogo. Mas no contexto indígena ainda tem sido um pouco mais difícil. Porque é uma construção, né? Como você está falando. É um processo de construção que não para, né? No gerúndio, esse processo de construção. A Camila Sandustiano fez uma pergunta bem interessante no seguinte sentido. Você falou do Congresso da Abrapesp em Brasília, falou do último, e aí ela pergunta se as demandas dos atletas ou das pessoas praticantes de atividade física, se é diferente, pelo que você vê quando você vai nos congressos, se você vê demandas diferentes ou, apesar das regiões, as demandas são similares. Eu vou dizer sim e não. Eu vou... sim, por um lado, porque eu acredito que o esporte, se a gente pega, por exemplo, dos para-atletas, eu tenho trabalhado com atleta de alto rendimento. Né? As demandas que surgem em relação a cada esporte é muito similar ao que a gente discute no Congresso. Só que tem algumas questões que aí eu vejo que não ocorra em todas as regiões, em tantos cenários, que estão muito ligadas a um aspecto cultural. Né? Por exemplo, há alguns anos, cerca de 10 anos aproximadamente, a Fundação Amazônia Sustentável iniciou um trabalho voltado para a formação de arqueiros indígenas. Né? Olha, inclusive, arqueiros indígenas? Isso. Possivelmente algum dos nossos colegas dentro do Comitê Olímpico já pode ter tido contato com os arqueiros amazonenses. Conversando com o treinador deles, o professor Aníbal, ele relata o quanto foi difícil as primeiras competições para esses atletas em solo sudestino, na região sudeste do país. Né? Porque o primeiro impacto foi chegar e ver a dimensão das cidades. Né? Então, a dificuldade de manter o foco, de manter a atenção, né, nesse contexto muito urbanizado, foi muito complicado, né, para esses atletas. E aí foi algo que a gente começou a iniciar a conversa, né, o quanto era importante, dentro desse contexto esportivo no Amazonas, esses atletas que se formam no interior, que se formam em contextos de isolamento maior, a gente atentar para a sensibilização desses atletas para possíveis outras culturas, né? E não chegar em ambientes e o impacto ser tão grande e correr o risco até de ter um impacto muito aversivo, né, em outras cidades e acabar não conseguindo superar, lidar com essa situação dentro do seu esporte. Né? Então, eu não vejo demandas diferentes de a gente tem que trabalhar com atleta assim no Amazonas e no Rio de Janeiro dessa forma. Não, acredito que a gente tem evidências científicas que a gente consegue trabalhar com esses atletas nesse mesmo caminho, mas dependendo da história de vida desse atleta, né, de onde esse atleta se formou, né, como ele consolidou sua vida no esporte, aí a gente tem que ficar atento para aspectos que eu tenho considerado muito mais culturais, muito mais ligado ao modo de vida desse atleta ao longo da sua história, né, do que diretamente a algo que está presente na literatura de forma muito clara. Entendi. Porque tem suas especificidades. Muito bom, muito bom. E o pessoal ficou encantado com a questão dos arqueiros indígenas, né? Porque é uma modalidade muito, muito distante de uma boa parte do Brasil, apesar de ser o mesmo país, né? O professor Aníbal iniciou esse trabalho, algo muito curioso. Ele falou que iniciou esse trabalho e de cara ele percebeu a evolução dos arqueiros indígenas de forma muito rápida. E aí isso explica, Matheus, é óbvio, né? Eles cresceram manuseando arcos.
né? Então, o domínio deles para o arco na iniciação foi muito rápida, evoluiu de forma muito diferente da experiência que ele já vinha tendo com atletas que eram da cidade, né? E aí ele manteve esse projeto por acreditar muito no potencial, né, no desenvolvimento desses atletas. Só que as questões estruturais ainda pecam muito, né, Entendi. aqui no Amazonas. A Camila Freitas, ela gosta já há bastante tempo, trabalha muito com a questão, estuda, pesquisa muito a questão paradesportiva, e você falou um pouco da sua experiência com o paradesporto, e ela pergunta do cenário, dos incentivos, como é que é essa realidade na região norte, em relação ao paradesporto. Uhum. Comecei a ter contato com paradesporto ainda na graduação, né? Trabalhava num projeto da UFAM chamado PROAND, que é para reabilitação de pessoas com deficiência, né? E aí trabalhava com lesionados medulares, né, que haviam sofrido acidentes e iniciaram a praticar um esporte. E aí, coincidência, me formei e acabei me aproximando também do universo de paradesporto, né, no contexto de alto rendimento aqui no Amazonas. E aí, algo muito curioso que eu tenho visto, e aí eu acho que isso é do universo paralímpico, eu acho que por isso existe um movimento paralímpico, é que a invisibilidade para esses atletas é muito grande aqui. E aí eu costumo dizer, esses dias eu estive numa aula sobre psicologia e pessoas com deficiência, eu costumo dizer que atrelado à invisibilidade, né, que a gente vivencia na região norte, né, em questão de políticas, né, de medidas econômicas, de incentivos, isso soma-se à invisibilidade, né, de ser pessoa com deficiência, né, somado à invisibilidade do esporte na região e do esporte paralímpico. E aí é algo muito complicado, porque e aí quem trabalha com para-atletas, o esporte é fundamental na vida dessas pessoas. Eu tenho um atleta que me disse uma certa vez algo muito bonito, né, eu anotei isso, eu tenho gravado, que ele fala que ele tem a opção de reverter a deficiência dele, né, a lesão que ele tem, através de cirurgia e tudo mais. E ele foi bem claro para mim: Matheus, eu não quero fazer isso, porque se eu fizer isso, eu não vou ser o que eu sou hoje mais, né? Então eu quero ser para sempre uma pessoa com deficiência, né? Então o esporte tem um significado muito grande, né, para essas pessoas, mas o incentivo ainda é muito complicado. Hoje, aí eu parabenizo a Associação Paradesportiva do Amazonas. Todos os dias a associação está indo fazer entrega de alimentos para os atletas, para os para-atletas do Amazonas, né, de diferentes idades que estão passando por dificuldades muito sérias durante essa pandemia, né? Muitos não tiveram auxílio ainda do governo, né? Então a associação está levando alimentos, está levando remédios, então é uma situação muito complicada ainda, e precisa de incentivo, precisa de visibilidade para esses atletas, e o paradesporto traz muita medalha para o Amazonas. Toda competição que os atletas vão, quase todos trazem medalhas, né, dos regionais, do brasileiro, só que ainda é um universo meio que esquecido. Geralmente são os atletas que eu trabalho hoje, por exemplo, que a passagem sai no dia, né? No dia que ele tem que viajar, sai a passagem. E aí, imagina, você trabalhar, né? Você trabalha com aquele atleta para ele aprender a lidar com a ansiedade, né? E aí ele fica ansioso até alguns dias antes da competição porque uma passagem não saiu. Enquanto em outros esportes não, geralmente é antecipado, é mais organizado, né? Então eu acho muito interessante como tem sido o contexto aqui, mas muito difícil para os para-atletas. Imagino. Você está falando dessa questão dos resultados que se tem, né, de alguns atletas, para-atletas. Se a gente for pensar um pouco nessa questão do fanatismo e da identidade com os atletas, na identificação com os atletas, quem é a grande figura assim, da região norte nesse momento? E eu vou aproveitar também e agradecer aí a fala do Murilo Falange, né? Ele diz dessa questão das habilidades psicomotoras dos índios, desde pequeno com a experiência com os arcos, deve ser um facilitador, né? Ele que vai ter uma live também da Soperj essa semana. Mas a pergunta que eu te faço é essa, assim, como é que se lida, como é que é essa questão da relação de fanatismo, de identificação com os atletas da região norte? Isso, relação à população atleta? Você está se referindo? Isso.
Isso, isso. Porque é um dos incentivadores, né? É o que leva muita gente a fazer esporte, é a identificação com determinados atletas. E se tem uma questão regional, então, mais ainda. Uhum. Não tenho visto isso de forma tão forte, sabia, Rodrigo? É algo muito curioso. Eu vejo muito mais a identificação com os atletas que são de fora, que são de outras regiões, né? Uma supervalorização de quem é de lá, né? Isso, inclusive, foi uma discussão que eu tive esses dias no grupo. Foi uma fala muito interessante de uma treinadora que eu estou trabalhando, que ela comentou, no tempo que ela competia, o quanto atleta, o quanto não é nem ser atleta do Amazonas, o quanto ela sentia um desprezo, né, em relação a ser um atleta que treina no Amazonas, né? Mas quando ela treinava em outra região do país, não, era status, né? Então, não tenho visto esse prestígio relacionado a atletas locais, né? O que eu tenho visto próximo, se aproximando um pouco mais disso, foi no futebol, né? Em duas ocasiões, eu acho que quando o Iranduba, o futebol feminino foi muito bem, lotou estádios, né? Passou 2, 3 anos enchendo estádios, como o futebol masculino aqui já não enchia há décadas, né? E aí surgiu as guerreiras do Hulk, as guerreiras do Iranduba, hashtag flechada, né? Então se criou um marco no futebol feminino naquele momento, e com a subida do Manaus recentemente para a terceira divisão, né? Onde a visibilidade desses atletas aumentou muito, teve um resgate da autoestima, né, do esporte local, né? De Isso opa, a no gente pode futebol voltar a galgar masculino. antes. Isso no futebol. Futebol Tá. masculino e feminino. Nos outros esportes não tem existido de forma tão clara nesse prestígio. Geralmente se resume a grupos, né? Por exemplo, na natação você sabe quem são os atletas de ponta do Amazonas, né? E você toma como referência eles para competir, né? Mas a admiração geralmente está voltada para um atleta que está competindo fora. E isso é muito curioso, porque isso acaba sendo até preocupação. A gente tem que atentar a isso para trabalhar com os nossos atletas aqui, né? Uhum, Porque uhum. eles se espelham geralmente também em atletas que são de fora, né? Então eu já tive situações de, porra, vou competir com fulano de tal, né, que treina lá, e eu sei que a chance dele ganhar é muito maior, né? Como é que eu lido com isso? Então é, é uma das curiosidades também, de não ter essas referências locais, tirando alguns atletas que já foram olímpicos, mas também esquecidos na história, só não nas páginas do livro da professora Katia Rubio, né, mas na Sim. história do esporte local, né, deixados à margem. Sim, e aí é legal que você traz o futebol feminino, então, também como uma das potências da região, né? O futsal Eu, feminino aqui é muito forte, muito forte. futsal, Uhum. que legal, que legal. As competições enchem aqui. Teve uma pergunta que o Murilo fez, eu acabei perdendo, vou pedir para o Murilo repetir. Ah, ele fez aí. Se existe estudos na Amazonas relacionados aos arqueiros indígenas em relação ao repertório psicomotor. Tem esse estudo? Não. Na verdade, quase nada relacionado à cultura diretamente a gente vai ter trabalhos diretos. O que a gente tem muito interessante são os estudos do professor Jefferson Jurema, é, que ele mostra o quanto. Ele explica nos seus estudos o porquê os indígenas não têm apresentado problemas tão comuns como nós, como, por exemplo, né, problemas de coluna, doença XY. E aí ele faz um estudo sobre a biomecânica do trabalho indígena, né, da mulher Uhum. indígena, de carregar cesto na cabeça e tudo mais. E aí ele mostra o quanto, né, aquelas culturas, né, no seu cotidiano de trabalho, criaram formas de trabalhar onde a biomecânica é perfeita, sem instrução de profissional de educação física nenhum. Né? A Sim, angulação de como carregar a cesta na cabeça e tudo mais de forma perfeita. Né? Então a gente tem alguns estudos nesse sentido, mas não voltados para o esporte. entendi. Né? De mostrar que essas pessoas talvez, pela forma que vivem a vida, né, têm propensão maior para praticar, ter mais habilidade com tal esporte. Isso a gente não tem estudos. Entendi. Só para avisar o Mas já pessoal com que Jurema não. vale a pena. Ah, é.
Como é que é o nome? É o professor Jefferson Jurema, ele é da Universidade do Jefferson Estado do Jurema. Amazonas. Ele é Tá, coordenador do curso de Educação Física. tá. Só para a gente pontuar ali, faltam uns 25 minutos para a nossa live acabar, e aí eu vou pegar de novo uma pergunta da professora Adriana Lacerda. Ela pergunta se existem projetos de iniciação esportiva, iniciativas públicas ou privadas. Mas como é que se dá essa questão da iniciação esportiva? E aí eu aproveito e também já emendo numa pergunta do professor Alberto, se você puder responder as duas, como funciona esse treinamento no barco. Eu achei interessante, porque são 6 dias de viajando para competir. Então tem que ter um treinamento nesse barco. Os atletas treinam, eles usam imagens mentais, como é que se dá? Então, primeiro com a Adriana, em relação à iniciação esportiva, se existem projetos, e depois essa pergunta do Alberto. Tá. Tá, em relação à iniciação esportiva, tem projetos. Manaus já teve projetos muito bons, inclusive, que hoje em dia não funcionam mais, né, foram deixados de lado. Hoje, o que eu tenho visto muito importante são algumas iniciativas de instituições militares, né, voltado para a iniciação esportiva. Geralmente são projetos sociais mesmo, né, voltado para comunidades carentes, né, que ficam próximas às bases militares. Tem um projeto muito bacana também, que é o do OELA, que é oficina de luterania, se eu não me engano, né, que é para construção de violões, essas coisas. Só que ele tem uma parte do projeto que é voltado para esporte, né, que é o esporte sustentável, o nome do projeto. E aí eles, além de ter lutas, ter futebol, ter futsal, uma parte do projeto é voltado para canoagem. Né? Então a garotada vai para o Rio aprender canoagem. Né? E aí é uma parte do projeto, é financiado pela Petrobras, né? Então é uma parte do projeto que tenta lidar com uma especificidade local de formação. Né? Mas iniciativas governamentais a gente pode pegar essas da Petrobras. Até hoje a gente tem o que é chamado de Centro de Alto Rendimento da Amazônia, que é o CETARA, que é um projeto de 2002, né, quando o governo federal espalha no país vários polos de formação de atletas de alto rendimento. Só que, após ser relegado para os governos locais, esse projeto foi deixado de lado. Que hoje, por exemplo, não tem uma equipe multidisciplinar lá, que tem sido uma cobrança muito grande minha, né, de ter a equipe multidisciplinar lá dentro, porque os atletas ficam desamparados. A Vila Olímpica trabalha com milhares de crianças na iniciação esportiva, né? E nenhuma dessas crianças tem acesso a profissionais de psicologia, assistência social, né, médicos, enfermeiros de forma acessível dentro da Vila Olímpica. Nem os atletas que residem lá. Né? Por exemplo, nesse período de pandemia, tenho sido muito crítico em relação a isso. E, assim, eu não tenho medo de ser duro nas minhas palavras em relação a isso. Os atletas estão largados dentro do hotel. Né? Estão isolados dentro do hotel, sem uma equipe de assistência dentro da Vila Olímpica. Trancaram a Vila Olímpica como se não existisse ninguém lá dentro. Né? Então, é uma Vila Olímpica que precisa de profissionais lá dentro, por 2 motivos. Um, porque trabalha com crianças e adolescentes. Né? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, essas crianças tinham que ter todo o suporte. Não necessitariam, por exemplo, de uma associação estar levando alimentos na sua casa, né? Porque essas crianças poderiam ter acesso a políticas sociais. Né? E outro, pelo fato do que o próprio esporte demanda desses atletas de alto rendimento. Né? Então eles tinham que ter todo o cuidado de saúde necessário. Essas são as iniciativas governamentais, né? Pensando em iniciação esportiva. Eu lembrei de uma, Matheus. Teve um período aqui no Rio que eu trabalhava num projeto chamado Estação Conhecimento Brasil Vale Ouro. E tem em diversos lugares do Brasil, e tinha uma que era em Tucumã, no Pará, que trabalhava com atletismo, judô, natação e outras coisas não ligadas ao esporte, assim. Até tinha um psicólogo lá, que era o Fábio Medeiros, que depois ele foi para São Paulo, mas eu dei bem a calhar com isso que você traz. E só antes de você responder a pergunta do Alberto sobre a questão do treinamento nos barcos, né, nesse caminho, o Murilo destaca que barco é uma realidade na região, então com certeza já existe já faz parte, né,
da cultura por causa da questão regional, e a pessoal da Sopeste está destacando que a Anne está aí na live, a Anne, que é da região norte, que veio apresentar trabalho aqui na EPERJ. Acho que vocês chegaram a trabalhar juntos, né? Sim, a Anne faz parte do GT com a gente lá no conselho. Ela está aí na live aí, então, também. A Aqui Renata agora, acabei de ver. perguntou, Renata perguntou, Tucumã no Pará, exatamente, Estação Conhecimento. A gente trabalhava em parceria. Eu estava aqui no Rio e tinha o Fábio Medeiros lá em Tucumã, no Pará. Mas conta, Matheus, esse preparo desses atletas, e aí não só para competições, mas eu imagino também para as peneiras, né? Porque como em qualquer modalidade, existe essa questão de você buscar... Entrar nas seleções, né? Exatamente. Como é que se dá esse trabalho dentro desses barcos, desses transportes? Olha, se vocês verem o tamanho dos barcos, vocês vão ver que é um barco simplesmente para ir e voltar. Né? Porque toda a questão de alimentação, né? de higiene, o barco é pensado para transportar as pessoas e esses materiais. Então você não consegue, por exemplo, arrumar um espaço com malas, né, e coisas para você ir treinando. Geralmente o que ocorre? Eles vêm de forma muito antecipada. Então vem esses dias todos descendo, mas chego aqui muito antecipado, né, faltando 2 semanas para a competição. Então ficam aqui residindo na Vila Olímpica, geralmente, nos jogos escolares isso ocorre também. Né? A Vila Olímpica, o hotel da Vila Olímpica é todo cedido para os atletas nos jogos escolares e eles chegam antes, né, dos jogos e ficam residindo dentro do hotel. Então não tem... E aí é algo curioso, é algo que chama atenção. Eu não tenho trabalhado com atleta do interior atualmente, né? Mas pô, seria fantástico. Que é uma chamada de atenção importante, né? Porque se eu trabalho com atleta do interior, né, que a vinda dele para a cidade, né, demanda tantos dias, eu tenho que pensar o que esse atleta vem fazendo junto com o treinador. Né? Porque senão ele vem uma semana de destreinamento. Né? Exatamente. Ele acaba perdendo o rendimento que ele precisava para estar competindo. Mas é um ponto de atenção muito interessante. Mas se vocês verem a embarcação, vem com 15, 20 pessoas às vezes, com as malas, alimentos e tudo mais, o espaço não se torna apropriado. E eu destaquei a questão das peneiras, que normalmente são em idades de adolescentes, né? E fico imaginando como é que se dá essa viagem, né? A Edi.ellen, ela pergunta se tem atletas que vêm de países que fazem fronteiras. Achei bem interessante essa pergunta dela. Eu tenho trabalhado agora com atleta da Venezuela. Então tem, inclusive, no interior, o pessoal da luta olímpica aí, tem grande parte dos treinadores são de outros países, né? Tem venezuelanos e cubanos, colombianos de forma muito presente. Né? E aí foi quando teve essa onda migratória para o Amazonas, eu comecei a tentar um pouco, está acontecendo alguma coisa interessante. Então tem muito atleta, muito treinador atualmente aqui. Nos últimos 5 anos, muita gente chegou. Quem já era atleta lá, a primeira coisa que fez foi procurar a Vila Olímpica. Né? Então procuraram as equipes que são de referência para começar a treinar. Quem era treinador começou a formar suas equipes também. O atleta que eu trabalho atualmente, por exemplo, ele era de outro esporte no seu país e aí quando ele chegou aqui esse esporte não era tão forte, não tinha espaço, e aí ele migrou para outro esporte, né? Ele começou a focar em outra modalidade esportiva, mas é muito presente a presença de estrangeiros. Posso imaginar. Principalmente esses, cubanos, venezuelanos, colombianos. Peruanos nunca vi, mas cubanos, venezuelanos, colombianos eu vejo muitos. Posso imaginar. E aí, Matheus, a gente está meio quase se aproximando ali para o final, né, da nossa live. Vamos pensar na perspectiva futura, vamos pensar para frente. Principalmente pensando nesse momento que a gente está, na verdade, presente e futuro. Assim, como é que está o cenário agora? A gente tem visto que é um dos estados mais afetados, o que nos deixa aqui com o coração muito apertado, e a gente manda nossas vibrações positivas para todo Manaus, né?
Mas, e pensando agora e pensando no futuro, a psicologia do esporte e o esporte em Manaus, quais são as Uhum. perspectivas? O que você enxerga? Olha, primeiro pensando em cenário de pandemia, a resposta de atletas de diferentes modalidades tem sido diferente. Tem alguns que estão otimistas porque todo mundo está entrando de treinamento, né? Então, opa, é Isso. algo bom porque o cara que já estava muito à minha frente lá, né, não está treinando e eu também não estou. E quando a gente voltar, a gente vai estar um pouco mais páreo, talvez. Né? Enquanto tem outros que não, opa, né, essa parada tá me atrapalhando porque eu não tô tendo acesso a nada, que o cara lá pelo menos está tendo acesso à academia. Então a resposta tem sido um pouco diferente em relação a cada atleta. Semana a semana eu tenho perguntado como é que tá as coisas, né? Então tem muita coisa acontecendo diferente na vida de cada um, de cada treinador também. São coisas que a gente está aprendendo, na verdade, com esse momento. Agora, em Uhum. relação ao cenário, eu tenho sido bastante otimista pelo seguinte motivo. Eu acredito que a gente ainda não fala de forma tão forte ainda em psicologia do esporte no Amazonas, na região norte como um todo, porque a gente falou durante muito tempo pra gente. E aí eu acho que a gente tem que falar para os atletas, para os treinadores, são para os gestores, o que é a psicologia do esporte, né? Muito bom. E aí, geralmente, quando eu falo, quando eu explico o que é, como a gente pode contribuir, né, o que tem sido feito nas outras regiões, né, olha o Nordeste como está se destacando também, os olhos brilham, geralmente. Né? O que a gente geralmente esbarra é nas dificuldades estruturais e financeiras dentro do nosso contexto. Né? E aí é algo que eu estou aprendendo a lidar ainda, como, enquanto psicólogo, eu consigo ser acessível para esses públicos também, né? Porque a gente lida com uma realidade onde ter acesso à saúde mental já é muito complicado. Né? A um psicólogo esportivo, mais difícil ainda. Né? Então eu tenho que pensar formas de facilitar esse acesso. E aí eu acredito que é fundamental a caminhada de outros colegas junto comigo nisso também, né? Porque eu sozinho não consigo ocupar tanto espaço. Tem os árbitros, tem a Vila Olímpica, tem os projetos sociais, que são muito presentes, inclusive. A gente precisa ressaltar para os projetos sociais, né, que os psicólogos lá do esporte ou psicólogos, né, comunitários, eles podem atentar para esse contexto de atuação. Né? Então, eu tenho sido otimista em relação a isso, porque as pessoas valorizam, né, sabem o quanto o esporte é fundamental, né, na formação das pessoas e o quanto a psicologia dentro desse contexto. Entendi. Bom, dá tempo ainda para uma última pergunta. Eu estou tentando buscar aqui. Eu também estou puxando aqui, mas está difícil. Mas o pessoal está encantado, Matheus. Eu posso te falar isso. Assim, o pessoal está realmente encantado com o que você está trazendo. E assim, eu gostaria de, como testemunha, né, do que você fez com a psicologia do esporte da tua região, né? Você, não só você, mas você trouxe muita gente, você Uhum. foi muito importante para o projeto que aconteceu em relação a Norte-Nordeste, os eventos Norte-Nordeste, você foi fundamental nessa luta também. Então, assim, eu queria, em nome de... Fala, você quer falar alguma coisa? Não, que tu falou de importância, eu acredito, eu acho que de cara, ainda na graduação, a Cristiane indicou logo, vocês têm que montar um grupo de trabalho dentro do conselho. Né? Eu acredito que isso foi fundamental, porque A hoje Cristiane Carvalho, né? a Cristiane Carvalho, do Maranhão. Né? Então, Tá. quando a gente criou o grupo de trabalho, isso abriu a porta para a gente falar para muitas pessoas, né, sobre a psicologia do esporte. Esses dias mesmo eu estive na rádio da OAB com o presidente da OAB e apontei a importância de talvez a gente falar sobre direito de esporte, né? Que aí seria algo relevante também para a gente ter uma aproximação em relação, olha, opa, né, tem direito, atletas têm direitos aqui no Amazonas e a gente pode articular isso com a psicologia. Né? Então, os grupos de trabalho são fundamental. Isso abriu a possibilidade de a gente mostrar para as instituições que têm a disciplina de psicologia do esporte para manter, porque uma hora a gente vai ter professor para botar dentro dessas instituições,
né? E quando tiver, eu acredito que a gente começa a construir, a moldar um cenário de pesquisa, né? E aí, quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue pensar, principalmente a partir das instituições públicas de ensino, projetos onde a gente consiga mostrar o quanto a psicologia pode contribuir nesse cenário, né, para dirigentes, para treinadores, para atletas como um todo. Tá. A Adriana Pereira, que também vai estar com a gente essa semana, ela concorda com você. Ela colocou aí que talvez o melhor caminho para o norte mesmo seja pelos conselhos, né? Seja esse... Uhum. E como é que tá? Como é que tá esse GT? Quais são... O que vocês têm feito nesse momento? Você falou da importância da construção que foi, mas como é que tá nesse momento? A gente está tentando trazer o norte... Você já tem professor, hein, Matheus? Você já tem professor. Alberto Figueiras acabou de falar que se tiver concurso ele vai, hein? Opa, caía sem um ganho e tanto, hein? Bom. Em relação ao conselho, a principal meta do grupo de trabalho para esse ano é o Norte e Nordeste, né? Só que a gente ainda não lançou, não divulgou, né? Porque a pandemia veio num tapa e a gente preferiu segurar, né? Mas a gente estava trazendo um evento desse porte pela primeira vez, né? Já levantando nomes, temáticas e tudo. Então a gente tem focado muito na nossa presença dentro da universidade. Eu acho que a gente só consegue se fortalecer se dentro da universidade a gente tiver pessoas falando sobre psicologia do esporte, né? E aí eu sempre ressalto, independente do contexto, né? Tu tá num CAPS, né? Tem um profissional de educação física lá, o que vocês podem, né, instituir de projeto terapêutico para uma pessoa pensando, né, no contexto de educação física dentro do CAPS? Né? Então, mostrar isso para as pessoas eu acho que tem sido um caminho importante a partir do GT. Né? Marcar a presença nas instituições. E aí os eventos têm sido fundamentais, porque os eventos eles comunicam para a gente, né, no contexto científico. Né? Uhum. Mas a partir disso a gente também dissemina informação, né, de cada pessoa dentro do seu contexto para atletas, treinadores, e aí a gente vai deixando uma sementinha em cada canto sobre o que é a psicologia do esporte. Entendi. Cara, Matheus, a gente vai de fato chegando ao final. Você falou, eu tenho uma pergunta final para, acho que amarra o seu trabalho. Você fala muito da questão da saúde pública, saúde mental não, saúde pública, né? Como é que você aproxima os dois cenários, o esporte e a saúde pública aí na região norte? Uhum. Sou suspeito para falar disso, né? Sou mestrando em saúde pública, né? Você é mestrando por onde, Matheus? Você está fazendo seu mestrado aonde? Pela Fiocruz. Fiocruz. Na Fiocruz Amazônia. Sou suspeito pela seguinte coisa, acredito no esporte como uma ferramenta de promoção de saúde, de promoção de igualdade, de promoção de bem-estar, né, para a população, de forma... não tenho como dizer o limite de quanto eu acredito nisso. Né? Uhum. Só que a questão é que para a gente ter políticas consolidadas em relação a isso, a gente precisa mostrar, né, para diferentes setores da sociedade que o esporte é uma ferramenta importante. Né? Para a Secretaria de Emprego, é uma área que fomenta, que movimenta, tem empregos. Né? Do setor de saúde, é uma área fantástica para promoção ou para prevenção. Né? Vou pensar em segurança pública, os projetos sociais são fundamentais, né? Se você tem profissionais atentos quanto o esporte pode ser uma ferramenta, né, de prevenção e de promoção da comunidade nesse contexto. Né? Então eu tenho alertado muito que independente do cenário que o psicólogo está inserido, e aí parafraseando a professora Kátia Rubio, o esporte ele vai ser um mobilizador da existência humana. Né? Então, o esporte ele vai estar sempre lá presente de alguma forma. Né? O esporte ele é transdisciplinar, ele é transversal na sociedade. Né? Então, falar de saúde pública é sempre falar de esporte e lazer também. Né? Então, pelo menos no Amazonas, a gente tem que pensar que políticas de esporte e lazer, elas têm que ser pensadas considerando esse contexto que é amazônico. Né? É o contexto onde, do outro lado do rio, os caras constroem uma quadra flutuante para jogar bola quando o rio está cheio. Né? Isso é incrível. O que o gestor precisa entender sobre isso?
né? Se a população constrói uma quadra flutuante é porque alguma coisa não chegou lá, né? E talvez não seja colocar uma quadra de cimento, porque talvez a política seja uma quadra flutuante, né? Então eu acho que a gente tem que dar esses cliques, mostrar que o nosso contexto tem algo particular e que as políticas precisam ser pensadas de forma particular a partir de diferentes setores, né? É difícil, mas é desafiador, e eu acho que o que mobiliza na gente no esporte, né, são esses desafios. E aí, desafio eu compro, né? Matheus, desafia contigo mesmo, né? Sempre foi. Matheus, cara, é incrível quando você traz, porque a sua fala ela faz toda uma travessia passando pela questão da distância da informação e que vocês têm que correr atrás, a distância do investimento para o esporte, e aí você passa e traz para a gente o que é o esporte na região norte, trazendo o que o pessoal ficou muito encantado pela questão dos arqueiros e o futebol feminino muito forte também na região. E aí você finaliza com para a gente trazendo essa questão da saúde pública, esporte, lazer, ampliando muito além para o alto rendimento e pensando na questão geográfica, né? Se ali tem o rio, que quando sobe o pessoal monta o campo e quando baixa, não, né? A importância de entender o território. Então, Exatamente. assim, para nós todos, para todo o grupo que está aqui, foi uma aula ouvir você. Eu, mais uma vez, agradeço a Soperj pela honra de estar mediando essa live contigo. Agradeço a sua disponibilidade. Falo para todo mundo que essa semana, a ideia é essa da Soperj. A gente vai ter a Adriana Pereira falando do Centro-Oeste, a gente vai ter a Andréa Pesca falando do Sul, a gente vai ter o Murilo Selafante falando do Nordeste. Então, assim, tá de parabéns. E suas palavras finais, Matheus, para a gente poder encerrar. É uma psicologia brasileira, né, de muitas caras e territórios, né? Eu acho que essa é a semana da Soperj. Eu antes parabenizo a associação, acho que a ideia da semana é fantástica, porque a gente, eu acho que vocês vão conseguir mostrar o quanto a psicologia do esporte brasileira é única e tem uma cara própria, e a gente precisa entender todas essas caras e cores. E depois eu agradeço o convite, a lembrança, né, da região norte, em primeiro lugar, e depois de vocês terem feito esse convite, né, a Soperj só tem os nomes que em 2014, 2013 eu olhava, caramba, olha lá, olha quem é. E depois estava no congresso com essas pessoas, então, pessoas que foram referência e que eu conheço um pouco da história. Eu combinei de te avisar, começou a contagem regressiva, tá? Estamos 1h40. Ah, beleza. E aí eu acho que é isso, Rodrigo. Eu acho que eu não tenho palavras para descrever minha admiração por todo mundo na Soperj, né? E eu estou à disposição quando vocês precisarem. Eu sei que se eu procurar vocês, eu tenho uma abertura para procurar, né? Então eu me coloco à disposição e coloco o que vocês precisarem em relação aqui à nossa região para a gente trocar, a gente aprender junto. Tá ótimo, meu amigo. E aí, para o pessoal que está aí, que ainda não é sócio da Soperj, é muito simples, é só entrar em qualquer rede social nossa, buscar, perguntar como se faz essa associação, e vai ser um prazer. E não precisa ser só do Rio, né? E vai ser um prazer ter... Eu acho que é isso, você falou bem, assim, a multiplicidade da psicologia brasileira, e essa é a ideia nossa. Pessoal, a gente vai encerrar, então, a nossa live. Matheus, um beijo no teu coração. Valeu, gente. Obrigado aí. Para a região aí. norte, para Manaus, que está passando por uma situação muito delicada. Para todo o Brasil, para todo mundo, mas, enfim, para vocês especificamente. E obrigado, viu, meu amigo? Obrigado mesmo. Falou, gente. Brigadão aí. Boa noite. Um grande abraço a todos e a todas.